Pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou Franciele Baldiceira, sou culinarista e praticante da alimentação baseada em plantas, né? Plant-based, com enfoque na alimentação viva. E hoje nós temos uma convidada especial, então, que faz um trabalho que eu admiro muito, a doutora Amaranta, né? Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Eu acho que até alguns alunos meus já conhecem o seu trabalho, sempre divulgo teus vídeos e gosto muito do teu trabalho, admiro muito. Então, eu vou deixar de se apresentar um pouquinho a tua formação. Pode falar que depois começamos. Tá. Fran, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o teu convite. É um prazer para mim, uma honra. Onde for chamada para falar em nome da alimentação baseada em plantas, para mim é um propósito de vida realmente, sabe? Então eu agradeço muito e a gente tem, o trabalho da gente se completa, né? 100%. Eu acho que é tipo arroz e feijão. É Então, exatamente. Assim, eu sou médica, né? Eu tenho título de especialista pela ABRAM em nutrologia. Eu sou a membro da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. Ajudo a escrever aqueles artigos que a gente sempre publica lá no nosso Instagram, dos médicos vegetarianos. Somos 81. Eu sou uma das pessoas que ajuda a revisar essa parte dos textos e para a publicação. É, Antes de eu ser nutróloga, eu fazia outras coisas na medicina, eu surtei com o que eu fazia e eu decidi fazer alguma coisa que eu gostava mais. Na verdade, eu tomei conhecimento da alimentação vegetariana com 14 anos de idade, mas eu fui indo bem devagar. Mas, mas aí, de repente, eu comecei, assim, há uns anos, fazer o que eu gostava, o que eu acreditava, que era trabalhar com vegetarianismo, veganismo, alimentação baseada em plantas, por causa mesmo, por propósito de vida, que é o que eu tomei para mim, né? Por enquanto, vamos ver até onde vai dar. E você trabalha com a medicina integrativa, né? Isso, eu sou médica integrativa, e Uhum, nutróloga. Então, eu tenho essa análise sistêmica, né, da pessoa como um todo, né, o físico, mental e emocional. Muitas das coisas que eu utilizo, além do conhecimento teórico e técnico, né, é do que eu vivi mesmo, assim. A alimentação é a que eu pratico e muitas coisas, assim, que vão além da parte física, né, no mental e no emocional, são coisas que eu fiz de processos de autocura, né, enfim, de várias uhum. coisas eu utilizo também com as pessoas. Gosto de compartilhar. Sim. Então, assim, eu tinha colocado o tema da nossa live de hoje para nós falar um pouquinho das doenças crônicas, né? Que aí é o mal do século, né? Então eu ensino as pessoas a fazer as receitas, né? A usar esse tipo de alimentação, mas eu sempre digo para os meus alunos, né? É muito importante o conhecimento, porque o conhecimento ele dá força para a mente, né? Então, às vezes a gente não tem aquela vontade, aquela força para fazer uma mudança, mas quando a gente tem o conhecimento, né, e se aprofunda do assunto, a gente acaba ganhando força. Então, como eu sei que você pode nos auxiliar muito, nos passando muita informação, assim, eu tenho até anotado aqui as perguntas de uns alunos, assim, mas primeiro eu tinha pensado em falar, assim, um pouquinho, num geral, de cada doença, assim, um pouquinho sobre a diabetes e a relação. Eu sei que o tempo é pouco também, vai dar só para dar uma pinceladinha, né? Porque teria que ter uma live para cada assunto. Mas assim, Uhum. um geral um pouquinho sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre. Então eu vou começar meio que te perguntando, a gente vai dialogando assim, depois respondemos algumas perguntas. Eu vou cuidar o tempo aqui. Então eu queria assim, a hipertensão, que tu pudesse falar um pouquinho da relação, né, da alimentação com a hipertensão. O que que a gente tem que evitar na alimentação, o que que a gente pode melhorar, o que que a alimentação pode fazer, né? Como que pode melhorar e auxiliar, então, para quem tem problema de hipertensão, que a gente sabe que hoje, Uhum. né, Tá, grande parte da população tem. certo. Eu vou então partir dessa tua pergunta, Fran, e vou falar como você fez a proposta mesmo, um pouquinho de cada uma, daí eu vou falando, né? Aí qualquer coisa, Isso. você me interrompe, senão eu vou deslancar, falar, não paro mais. Então Tá tá bom. bom. Então,
né, para o pessoal que está ouvindo, né, que tem problema de hipertensão, é uma das doenças que mais mata, né? No país, no Brasil, por exemplo, nós temos que, se a gente somar todas as doenças crônicas, que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, as doenças crônicas degenerativas, que entre elas está a hipertensão, tá a diabetes, tá os problemas com colesterol, os problemas de cardiovasculares, né, os acidentes vasculares cerebrais, essas coisas que são bem comuns, né? Acho que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo ou é hipertenso, ou conhece algum diabético, são muito comuns essas doenças, né? Então, elas ceifam, e junto com a obesidade, né? Tudo isso junto ceifa a vida de 72% das pessoas. A maioria das causas de óbito que nós temos no nosso país são essas doenças. E, é, e o benefício da alimentação baseada em plantas, né? Principalmente, né, a alimentação baseada em plantas com uma pegada mais viva, né? Que aí já entra os fermentados, os germinados, né? Que já vão ter outros processos no organismo. Elas vão justamente atuar diminuindo a incidência dessas doenças. E quando a pessoa já tem a doença, é possível fazer a reversão dessa doença, né? Dependendo, claro, do nível de dedicação dessa pessoa a essa nova vida, um novo estilo de vida, né? E à medida que o tempo vai passando, os estudos científicos, por exemplo, em hipertensão, nós já temos estudos científicos de 50 anos atrás, né? Foi até eu que ajudei. Esse artigo fui eu que traduzi e publiquei nos Médicos Vegetarianos sobre hipertensão. Que nós temos artigos muito antigos, assim, de 50 anos atrás, já falando da relação entre a alimentação baseada em plantas e a diminuição nos índices de pressão arterial, né? E se falava que a cada mês de mudança, né? Mais ou menos cada mês que você tem implantado na sua vida uma alimentação baseada em plantas, você tem paulatina redução nos níveis de pressão até que ela se normalize. Então é muito rápido. Com um mês você já começa a ver, com 2, 3 meses você já percebe. Com um ano tem paciente que eu acompanho que já começa a reduzir medicamento, né? Já começa a revisar medicamento. E se eles conseguirem emagrecer, conseguirem fazer uma atividade física, alguns a gente consegue até tirar a medicação. Aqueles mais dedicados, né? Que sempre tem de todos os tipos, né? Aqueles mais dedicados, a gente vai tirando os medicamentos dele. Claro, com acompanhamento, com calma, com exame, nada assim, né? Não aconselho ninguém a largar, assim, tem muita gente que faz isso, né? Que conhece a alimentação baseada em plantas e larga tudo. Eu não aconselho isso, eu aconselho você serem acompanhados por um profissional. E à medida que o corpo for respondendo, sim, a gente consegue reduzir dose e sim, muitas vezes a gente consegue até mesmo tirar a medicação. Então é incrível e impressionante mesmo, sabe? A gente vê na prática. E eu tenho pacientes com as mais variadas doenças, né? E lembrando também que a hipertensão arterial, muitas vezes, ela indica uma deficiência de magnésio importante, né? Então a gente faz uma suplementação boa de magnésio, né? Alguns problemas cardíacos também têm a deficiência de magnésio como pano de fundo, né? A gente sempre diz, independente do pai de uma doença, a mãe sempre é uma deficiência nutricional. E a alimentação baseada em plantas, ela tem muito verde, né? Por ter muito verde, ela tem muito magnésio, ela é muito rica, ela é rica em fibras, ela tem antioxidantes, ela vai ter uma série de coisas que vão ajudando o corpo a se regenerar, a se recuperar. E eu acho que é importante, e até tem alunos que às vezes dizem, ah, mas eu já sou vegetariana, por exemplo, há tanto tempo, e mesmo assim eu sou hipertensa, né? Mas é que num todo também, não é só a carne, né? Tem a questão do leite, dos outros derivados de animais que também, né, prejudicam. Eu não sei como que você vê a questão do ovo, que tem alguns profissionais que defendem, mas dentro da alimentação viva a gente não, né, não consome. Eu não sei como que tu vê a questão do ovo, que às vezes tem alunos que me pedem, e o ovo, e o ovo? Certo. Então eu vou começar desde a primeira, né, que você falou sobre a pessoa que já é vegetariana e que mesmo assim, né, tem alguns problemas. É que a gente tem que entender, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, eu até vou fazer eu tô fazendo um curso, né, você viu, né, Fran, que eu já fiz a primeira Uhum. aula lá, Foi alimentação vegetariana. maravilhosa. Ah, obrigada. Uhum. Nessa segunda aula, eu vou falar sobre os tipos de vegetarianos, né? Então, a gente, às vezes, eu também era vegetariana.
Antes de eu conhecer a alimentação baseada em plantas, eu conheci a alimentação viva. Então, porque assim, eu comecei bem novinha, né? Então, eu fui indo do jeito que eu sabia, comia. Eu vou falar de mim, mas é o que eu vejo em consultório, na maioria dos pacientes também. Eu comecei bem novinha, daí eu comia um monte de soja, comia um monte de pão, um monte de coisa industrializada. Porque a alimentação vegetariana, eu era ovo-lacto há muito tempo, até depois que eu tomei consciência e mudei. Né? Essa tomada de consciência de mudança tem uns 10 anos, mas antes disso eu era ovo-lacto. E assim, eu vejo muitos pacientes nessa mesma situação, porque quando a gente é ovo-lacto, ou mesmo um vegano, né, vegetariano estrito, isso não tira da nossa vida os processados, ultraprocessados, industrializados, né? Aí entra um monte de coisa que a gente compra pronto, né? E é uma delícia, eu não vou dizer que não é, mas aqui não pode ser a regra, tem que ser a exceção, né? E a gente se entope de pão, eu me entupia de pão, de queijo, de coisas. Então, e a gente não tem muita consciência com o que vai passar no pão, né? Então, tudo isso, gente, se você for uma pessoa que é vegetariana, né, e que faz uma alimentação que tem muito pão, né, no caso do ovo lacto, muito leite, manteiga, muito ovo, como eu vejo muitas pessoas fazerem, e aí você não vai colher realmente tantos benefícios, né? E eu pego pacientes assim com bastante problema, inclusive intestino, porque os leites e derivados atrapalham muito o intestino, a pessoa come muito pão também, né? Não é benéfico, muito processado. Então, o que a gente está falando aqui, eu e a Fran, pessoal, é de uma alimentação baseada em plantas. Então, qual que é a diferença da alimentação baseada em plantas para a alimentação vegetariana estrita ou vegana? É que a alimentação baseada em plantas ela é mais natural possível. Ela é assim, ela vai assim, os alimentos passam a ser muito funcionais. Então, um café da manhã, ele é muito funcional. Um almoço, ele é funcional. Então, sempre você vai estar se alimentando e ajudando o teu organismo de alguma forma, né? Ao contrário do que um café da manhã, por exemplo, com pão, ovo, um monte de queijo, leite, aí você vai estar atrapalhando o teu corpo mais do que ajudando, né? É muito pesado, né? É, e com relação ao ovo, eu não defendo, e eu percebo em consultório isso, que as pessoas têm muito medo de tirar ovo porque elas acham que vão ficar sem proteína, esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é que tem muito profissional defendendo o uso de ovo, e até mesmo algumas nutricionistas que não são vegetarianas, mas que fazem a linha vegetariana, acham que tem que dar ovo para o paciente. Tem profissionais também que defendem o low carb, que acham que tem que dar ovo. Aí tem toda uma fala a favor do ovo. Mas quando a pessoa. Então a pessoa acha que vai ficar sem proteína. Primeira coisa, não vai ficar sem proteína, né? E segunda coisa, quando a pessoa chega no consultório comendo ovo pra caramba, eu vou ver o colesterol, né? O LDL tá lá em cima, né? Totalmente irregular o colesterol. O que tem que estar alto tá baixo, o que tem que estar baixo tá alto. Eu pergunto logo: você come muito ovo? Ah, como bastante ovo, manteiga. Pronto, é só a gente tirar, pronto, vai normalizando. É incrível, incrível. E assim, cai assim assustadoramente, assim. Então, é uma coisa que a gente observa na prática. Tem muita coisa que a gente não tem como provar para as pessoas. Às vezes as pessoas elas não acreditam quando a gente só fala, a gente mostra artigo científico, a gente explica. Mas quando a gente faz um teste terapêutico, por exemplo, chega no consultório, a gente, vamos fazer um mês de teste? Vamos fazer 3 meses de teste? Vamos ver o que acontece com os seus exames? E ela, a pessoa vê os exames, aí a coisa muda de figura. Então, eu não defendo os ovos. Acho que para substituir ovos dá para fazer tofu com sal negro, que fica uma delícia, né? E tem até um proveito melhor, assim, do que ovo, né? Quando a gente passa muito tempo sem comer ovo e a gente fica um pouco até. Se você passa muito tempo sem comer ovo, você for na casa de alguém, ou alguém te oferecer alguma coisa, e tiver ovo, a gente sente na hora, e não é agradável, não sei, né? Fica uma. Parece que A gente fica a gente altera, sensível. a gente altera o paladar, né? É, Então, não defendo o ovo. Tem toda essa. Enfim, mas a gente vai na contramão, né? Porque assim, sim. a maioria das pessoas defende e acha que tem que comer. Exatamente. E agora a gente tem como falar um pouquinho do diabetes. Então, o diabetes relacionado também, porque eu vejo assim que muitas pessoas às vezes relacionam como só o açúcar, né, ou o carboidrato. Mas dentro do que eu tenho estudado, e já ouvi você falar também com o Dr. Gabriel e tal, a gente vê que às vezes a carne acaba sendo tão maléfica quanto, né, na questão do Uhum. diabetes, tanto tipo 1, tipo
como tipo 2, né? Não sei como que você vê isso. Então, os estudos mais recentes, assim que as pessoas, né, é, sempre, assim, as ciências da nutrição sempre apontam, né, os carboidratos como os vilões do diabetes, né, daí aos pães, massas, açúcares, ok, tá. Não vou dizer também que isso não que isso é saudável, porque não nesse ponto. Só que ponto número um, as pessoas confundem muito carboidrato simples com carboidrato complexo. Então elas põem no mesmo bolo um pão, um açúcar, uma banana, uma pera, uma maçã, quanto é completamente diferente, né? E ponto número dois, né? Tem evidência científica recente mostrando, né? Inclusive fazendo pesquisa, né? Dividindo por exemplo, grupos de pessoas, de 100 pessoas, em 50 com uma dieta padrão e 50 com a alimentação baseada em plantas, né? Para diabetes. E mais outro grupo tomando medicamento. A gente percebe que aquele grupo que faz alimentação baseada em plantas, né? A que mais baixa a glicemia, mais do que o remédio, mais do que a dieta comum para diabetes. Então, principalmente para diabetes, a alimentação baseada em plantas, ela é uma arma muito poderosa. E isso eu tenho pacientes em consultório que usam insulina. Teve até o depoimento de uma pessoa lá no curso que ela usava insulina, usa insulina, diabética tipo 1, já caiu em 50% desde que ela está fazendo a alimentação baseada em plantas. E isso eu vejo sempre, é quase que uma regra. A pessoa começa a fazer alimentação baseada em plantas, quando é diabético tipo 1, eu já falo, olha, vai ter que diminuir tua insulina, fica prestando atenção, porque isso vai ter que ajustar. E quando é diabético tipo 2, algumas vezes a gente tira até o remédio, né? Porque o tipo 2 é meio que adquirido. Então, assim, o verdadeiro vilão da diabetes são as gorduras saturadas de origem animal. Isso é uma coisa recente e que poucos profissionais sabem e que é muito pouco divulgado. Então, o que são as gorduras saturadas de origem animal? Carne, todas as carnes, frango é carne, peixe é carne, tudo que vem do mar é carne, né? E os ovos, leites, tudo isso. Então, quando a gente faz uma coisa assim, principalmente baseada em feijões e folhas verdes, né, um prato, então a gente é, consegue baixar bastante assim, a glicemia. Isso quando a pessoa faz a cozida, né? No vivo, nossa, nem se fala. No vivo bate show, assim, com diabetes. Porque, inclusive, é o trabalho do Dr. Gabriel, né? Ele tem livros sobre isso, o trabalho dele é muito forte com diabético, porque realmente é o grupo que mais responde, assim. É impressionante mesmo, impressionante, assim. É tão impressionante que a gente se pergunta por que não fazem isso, né, de rotina. Eu Sim, fico sem entender por quê, né? é verdade. E no caso do câncer, também pode se beneficiar, né, com essa alimentação? Pode falar um pouquinho? Posso. Do câncer, eu tenho tido muito paciente que me procura por conta do câncer, né? Eu até fiz, assim, a minha referência como médico de câncer e alimentação viva é o doutor. Ele era cirurgião pediátrico, aí depois depois de uns anos para cá, acho que uns 15 anos, ele começou a trabalhar com câncer e alimentação viva também. É o doutor Sidney Federman, que trabalha em São Paulo. Então, ele é um médico de referência para mim. Já conheci ele pessoalmente, presencialmente, eu conversei com ele, a gente já trocou bastante ideia. E aí, e desde então eu comecei a trabalhar também. As pessoas começaram a me procurar espontaneamente para isso, assim, né? E assim, e dos mais variados tipos de câncer, todo tipo que você imaginar, né? E a gente sim tem evidência, né? A estatística do Dr. Sidney é assim. A maioria das pessoas que. Porque quando a pessoa vai pela dor, e a pessoa nunca ouviu falar nesse tipo de alimentação, e você fala para a pessoa, olha, a gente vai fazer uma alimentação assim, assim, assim. Para aquela pessoa soa muito fora da caixa, né? Então, assim, que vai ao contrário do que os nutricionistas às vezes falam, tudo. E eles geralmente não topam. Mas os que topam, a estatística que a gente tem é de uma. Essa estatística do Dr. Sidney, porque ele já é bem mais antigo nisso, né? É de 90% de resposta. Então, a gente consegue, 90% é bastante, dos que aderem, Não. né? A maioria não quer, né? E isso eu vejo também na minha prática, a maioria não quer. Mas os que aderem têm uma boa resposta, eles aguentam melhor a quimioterapia, eles suportam melhor todo o processo, né?
E assim, e recentemente eu recebi uma notícia muito boa de uma paciente que eu achei, sinceramente, que quando eu recebi a notícia, que era a notícia do falecimento dela. Sinceramente, porque o câncer dela era muito sério, muito grave. Eu achei, nossa, pronto, né? Mas não, era o oncologista falando que o câncer dela é como se ele tivesse se necrosando, ele está necrosando por fora e sendo reabsorvido pelo organismo, né? Em outras palavras, o organismo tá limpando aquilo ali, absorvendo. Fiquei muito feliz com essa notícia. Era uma coisa que eu realmente, nem eu esperava, porque tem alguns tipos de câncer que a gente já, que são mais graves que outros, né? Então, assim, Uhum. que tem poucas chances de vida, poucas chances de tratamento, poucas chances de vida. E o dela era um desses, assim. Então, eu achei que realmente não. E ela disse que fez questão de compartilhar comigo essa semana. Foi, acho que foi antes de E ontem. ela praticou alimentação baseada em plantas. Eu não sei até que ponto ela conseguiu fazer 100%, porque ela passou muito tempo hospitalizada, tudo, Uhum. mas eu orientei ela contra os brotos, contra os germinados, dei toda a orientação completa e ela tentou fazer na medida do possível, porque ela teve muito problema com a radioterapia, não conseguia comer, Sim. né? Então, assim, na medida que ela conseguiu, eu acredito que ela fez sim. Depois até, qualquer dia eu vou, depois, né? E ela pegou coronavírus, mas ela tá bem, não tá mal, o coronavírus não afetou o pulmão, ela tá recuperando bem. É incrível, assim, então eu achei, assim, uma coisa maravilhosa. E é importante a gente falar assim que na verdade é que nem você estava comentando, é um todo, né, Amaranta? É uma mudança assim, num todo para uma alimentação mais natural. Não adianta só tirar isso ou tirar aquilo, né? Que eu vejo às Uhum. vezes até agora, então, as doenças autoimunes, né, as intolerâncias, né? Todo mundo tá com intolerância a leite, todo mundo tá com intolerância a glúten. As pessoas vão comprar um leite sem lactose, né? Como Uhum. se fosse resolver muita coisa. E acham que estão fazendo uma boa escolha. Então, de repente, tu pode também falar um pouquinho dessa questão das intolerâncias do leite, né, do glúten, não sei se dá para falar alguma coisa. Falo sim. Antes disso, só queria só reforçar uma coisa com relação ao câncer, que é uma coisa que eu deixo muito claro até para os pacientes. Eu falo para eles assim, porque tem pessoas que têm me procurado com doenças assim muito assim inusitadas, sabe? Mas uma coisa que eu deixo assim muito claro, eu falo assim, olha, a gente não pode prometer milagre nem cura, porque quem faz isso é outro departamento, né? O departamento celeste, né? Então são os anjos, é Jesus, esse sim. Mas assim, mas o que a gente pode prometer é oferecer uma boa ferramenta. E se for para dar certo, vai dar, né? Se não for para dar certo, a gente tem que. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? No momento da pessoa, no planejamento, que todas as pessoas elas têm um plano, né? Existe um plano com a doença daquela pessoa. A doença às vezes ela serve como um caminho de melhoria pessoal, de aperfeiçoamento pessoal. E algumas doenças elas são realmente para nos levar de volta, né? Para casa, né? Para o astral. E assim, quanto isso, a gente não tem o que fazer. A gente faz assim o que a gente pode dentro do possível, do nosso conhecimento, né? Mas eu sempre digo para eles: olha, se alguém prometer que vai curar vocês, ou é Jesus ou tá mentindo. Porque ninguém pode prometer nada para ninguém, né? A cura é uma coisa muito individual, muito pessoal, muito de processo, né? E eu sempre digo assim: olha, dá o teu máximo. É o máximo de esforço e desapego de resultado, né? Porque tem pessoas muito ansiosas também. Por exemplo, começa a fazer um mês, alimentação baseada em plantas, daí quer repetir tudo quanto é exame para ver se já melhorou, o que já mudou, se emagrece. Não é assim. Eu digo assim, olha, você está fazendo a vida toda de um jeito, se não quer em um mês, né? Corrigir tudo, também não é assim, você tem que ter calma, a gente vai devagar, vai mudar estilo de vida, virar a chave, né? É, Realmente. tá, Aí, tá 30 anos, tá 30, 40, 50 anos se intoxicando, né? Daí em 20 dias, é, não tem como. aí querem fazer tudo quanto é exame de novo, não, mas não é possível, não tá dando resultado para mim, eu não quero mais, né? Então, tem umas pessoas assim, né? Então, só para dizer que tem de tudo, né? Então, com relação à intolerância à lactose, né? É que não é que as pessoas sejam. É que no leite não tem só lactose, né? Tem caseína, globulina, beta-globulina. E a indústria só fala da lactose. E só que se o teu corpo está dizendo para você, olha, eu não aguento esse alimento, não tá me fazendo bem, o ideal é parar. A gente sabe que 70% da população mundial, pelo menos, não topa com a lactose. Porque a história da domesticação das vacas
é muito recente na história da humanidade. Então a gente não tem genes que nos façam aceitar o leite como um alimento. Apenas uma parcela da população pequena tem, né? Geralmente são aqueles que começaram a domesticação. A maioria das pessoas não tem geneticamente, né, uma programação para aceitar o leite depois dos 4 anos de idade, que é quando a gente para de produzir naturalmente as enzimas, a lactase, né? A gente para a lactose, desculpa, né? É que a gente produz isso no nosso corpo, a gente para de produzir e a gente para de digerir a lactase, que é açúcar do leite, né? Então a gente não tem, a gente não é pronto, a gente foi programado para mamar leite materno e desmamar pequeno, ainda na infância, né? Então isso é o que a nossa genética humana, né, fez pela gente. Então, além disso, é forçar a barra demais e provocar muita doença. E a gente percebe que aquelas pessoas que tiram, né, o leite, elas só melhoram. De gastrite, de sinusite, rinite, dermatite, todas as ites. Eu posso falar 2 casos que me chamaram muita atenção, assim, para ilustrar. Um deles foi uma bebezinha que tinha. Ai, quantos meses ela tinha quando a mãe dela trouxe? Acho que eram 7 meses ela tinha. Acho que nem tinha, não tinha tudo isso. Não tinha menos, um pouquinho menos. E aí essa bebezinha desenvolveu ela não mamou muito a mãe dela tinha que completar o leite porque enfim, ela não estava produzindo a quantidade adequada. Ah, então o pediatra passou aqueles leites da vida, né? A base de leite de vaca. A criança começou a desenvolver diarreia, baixo peso, ela daí não ganhava peso, aí tinha várias alergias e anemia, o bebê. E aí foram trocando de leite, trocando de leite, trocando de leite, sempre de vaca, mas era aqueles leites assim caríssimos, que a mãe já pegava no alto custo, né, que a Secretaria de Saúde de alguns municípios fornece, porque era bem caro, mas era de vaca ultra, né, cheio de paranauês, né, para absorver o leite. Daí essa criança veio, né? A mãe dela estava muito preocupada. Eu falei assim, vem cá, vamos então mudar esse leite para um de arroz, então. O que você acha? Porque se ela tá mostrando que ela é intolerante a leite de vaca, vamos tirar. Vamos deixar ela só com uma fórmula base de arroz, né? Uma fórmula infantil, a base de arroz infantil, Uhum. normal, né? Com tudo que a legislação determina para uma criança, né? É como um NAN, só que ele é base de arroz, né? E nossa, essa Uhum. criança ela começou a ganhar peso, ela deixou de ser anêmica, nem precisou tomar, né, medicamento mais, parou a alergia. A mãe dela trouxe a criança depois de um mês pra mim e falou assim: Olha, parece milagre. Eu nunca vi isso, parece milagre, assim, né? Se alguém tivesse me dito isso, eu não ia acreditar. Ela falou: Parece milagre. E é uma coisa tão simples, né, gente? Porque não foi dado, né, antes. E que algumas bebês nascem, né, com essa deficiência desde já, enfim, intraútero, né? E outra criança que veio também com a pele tomada de alergia, processo alérgico fortíssimo, nada resolvia, corticoide, medicamento, antibiótico, porque infeccionava, inflamava. Mesma coisa, vamos trocar, esse já era maiorzinho, né? Vamos tirar o leite da alimentação, vamos substituir pelo as fontes de cálcio vegetal, vamos fazer uma desintoxicação e vamos ajudar com alguma homeopatia. Pronto, tá outra criança, ficou bom. Coisas que já tinha dito que não teria cura, que ele ia ficar a vida toda assim. Então, assim, a gente pega, né? Então, muitos casos que às vezes é tão simples, né? Chega a ser tão simples. E aí, com relação a glúten, o pão, né, ele é o alimento da humanidade desde sempre, só que o trigo foi muito modificado, né, para que ficasse cada vez mais macio. A indústria selecionou muitas sementes, pessoas digerirem isso. Muitas pessoas têm muita dificuldade de digestão, que conseguem aquele... Amaranta? Voltou. Eu tenho paciência que pega É, aquele é, trigo italiano. Deu certo? sim, agora sim. Tá. Tem pacientes que conseguem aquele trigo italiano, né? Tem o trigo italiano é tido como um trigo que não foi tão modificado. E pessoas que têm intolerância a glúten não são celíacos, mas eles têm uma intolerância a glúten não celíaca, né? Porque o celíaco é bem mais grave, né? Então, e eles conseguem comer esse trigo italiano e não ter nenhum problema. E quando eles não conseguem esse trigo italiano, comem o nosso aqui, né, nacional, que muitas vezes vem de fora, né? Eles
começam a ter todos os problemas novamente. Então, eu acredito que não seja o trigo em si, mas a forma como a semente foi muito, né, modificada, e isso causa muito problema em muita gente, né? Até mesmo eu descobri depois de adulta que tenho problema com glúten, eu não sabia, né? E enfim, descobri depois que eu comecei nessas minhas andanças, assim, que eu comecei a perceber, fazer várias experiências em mim, comecei a perceber as minhas intolerâncias que a gente não percebe. A gente, quando a gente está no Sim. dia a dia, na alimentação, a gente não percebe. Às vezes a pessoa está tomada de intolerância e nem desconfia. Ela desconfia quando ela tira e quando ela testa. Quando eu comecei a tirar as coisas e testar, eu comecei a perceber. Eu pensei, meu Deus, eu tenho intolerância, eu não sabia, sabe? Comecei a descobrir, porque não é assim uma coisa assim tão gritante. Às vezes são sintomas sutis, né? Às vezes uma queda de cabelo, um cansaço, né? As fezes que se alteram um pouco. Às vezes são coisas assim discretas que você nem para. Às vezes te dá um refluxo. Você, porque eu comi aquilo, porque eu comi isso. Nem desconfia. Mas quando a gente faz, um tempo a gente percebe, né? É, Não porque às sei. vezes a gente não para, né, para se conhecer, para se analisar, né? A gente não tem essa. E depois que a gente tá nessa alimentação, a gente se observa muito mais, né? Porque tá tudo andando Sim. ótimo. Daí quando tu come uma coisinha fora da linha, tu já sente aí, né? Tu é de Erechim, né, Fran? Sim, Erechim. Aham. É, a minha avó também, a minha avó materna é de Erechim. É, É, sério? Que sério. legal. E ela, assim, sempre fez muita massa, né? Aí o pessoal faz muita massa, né? Pão, Faz. né? Macarrão. E ela sempre fez muito. Eu cresci, assim, com muita massa. Imagina a tristeza quando eu descobri. Eu pensei, meu Deus, eu sou intolerante. Assim, como que eu faço, né? Pra conseguir, assim... a gente tem que... Aquele apego emocional às receitas, né? Daí a gente tem que fazer uma releitura das nossas receitas, né? De família, Exa- assim. Exatamente, tem toda a memória afetiva, né? Ai, É um trabalho interno, né? É um todo, não. Essa mudança tem que querer, né? Não é bem assim. a Tem que gente começa a querer. perceber. E É eu vou ir verdade. te pedindo então umas perguntinhas. A Sandra, ela disse que tem hipotireoidismo de Hashimoto. A filha dela também tem. O que que tu fala então sobre isso? O que que tu indica? E ela é vegetariana há 20 anos e é hipertensa, mas daí passou a ser vegana há só 3 meses. Então, acho que daí Uhum. entra no que você comentou no começo, né? Essa parte da hipertensão. E daí do hipotireoidismo. Certo. É Vanessa, né, o nome dela? Sandra, Sandra. Então, Sandra, mas assim, tem que ver assim, vegetariana como, né? Tem que ver assim se as suas receitas estão funcionais, não estão funcionais. E às vezes você já trazia essa carência de magnésio. A carência de magnésio é uma carência muito prevalente na nossa população. Também tem que ver a herança, né, genética, pai e mãe. Tem que ver várias coisas, né? Então, a leitura corporal, o que que essa doença mostra para você em termos, como é teu perfil emocional, né? Tem tudo isso, né? A doença, na verdade, elas são, algumas vezes, elas funcionam como espelho para a gente olhar e tentar refletir o que que a gente tem que mudar, o que que a gente tem que melhorar, né? São caminhos, ferramentas, né? Que a vida vai colocando na nossa frente várias ferramentas de mudança. Quanto ao hipotireoidismo, que é uma coisa super frequente também, né? Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho usado, assim, né? Eu tenho trabalhado com hormônios bioidênticos para tireoide, e eu percebo que os hormônios bioidênticos te deixam com outra disposição. Isso eu sei por experiência própria, porque eu também uso hormônios bioidênticos para tireoide. Enfim, e às vezes quando eu não. Às vezes eu tô sem tempo, fico um tempão sem usar, volto a usar o da farmácia e volto a ficar com sintomas de hipotireoidismo e que só passam realmente quando eu começo a tomar os bioidênticos. Também a suplementação, né? A gente algumas vezes vê as fontes de iodo, né? Pode ser Lugol, pode ser algumas algas também, não só o Lugol. O selênio, principalmente as formas ativas do selênio, né? É, então, tudo isso tem que inclusive olhar. você tem uma live no teu canal, se ela quiser pode assistir sobre o Lugol, interessantíssima, né? Tem uma live só sobre É, o Lugol sim, isso. no teu Obrigada, Fran. canal Isso no mesmo. YouTube. Tem uma que eu falei sobre o Lugol lá. E aí tem várias formas, né? Então, é muito prevalente, né? Tireoidite de Hashimoto, né? É uma tireoidite autoimune. As doenças autoimunes, por falar nisso, estão assim.
tomando conta, né? Uhum. Então, né? Uhum. Essa Aí tem é eles motivos. a Uhum. tireoide também, a gente vê todo mundo tomando remédio para tireoide, né? Mas a pessoa passa a vida inteira tomando remédio, mas não resolve. Tem pessoas que desregula mais ainda. É verdade, né? Tem algumas pessoas que eu e aí depois a pessoa começa a desenvolver cistos na tireoide. Algumas vezes tem que fazer punção, né? E assim, é um caminhar, né? Algumas pessoas conseguem tirar os hormônios, principalmente quando é mais no começo, dá pra tirar, né? E dependendo do tempo da evolução da doença, fica mais difícil tirar, porque a glândula ela vai atrofiando, né? Então, quando a pessoa já tem 10, 20 anos, que é mais difícil. Só que é possível, mas pode acontecer também, né? Nunca digo que não pode acontecer, mas é mais frequente a gente conseguir no iniciozinho uma reversão. Uhum. E aí, com os hormônios bioidênticos, com essa suplementação, a gente consegue melhorar os sintomas. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa tomando aquele remédio, né, o Puran, levotiroxina, o que for na farmácia, que é a levotiroxina sódica, né? Tem vários nomes, é o Tirox, Puran. Aí a pessoa continua com sintomas. A pessoa continua caindo cabelo, cansada, tendência a engordar, intestino lento, pele seca, mesmo tomando medicamento. E isso não acontece quando a gente suplementa ou quando a gente usa os bioidênticos. Daí tem que fazer uma suplementação adequada para que a tireoide consiga funcionar e diminuir ao máximo a quantidade de hormônio sintético e ficar com o hormônio, fazer com que a tireoide realmente produza os hormônios naturalmente, porque a sintonia da tireoide ela é tão delicada, ela é tão fina, que, por exemplo, eu saindo de uma sala aqui e indo para outra, simplesmente nisso o organismo ele já modula, ele modula o tempo todo, e isso é impossível a gente conseguir com hormônio sintético, mesmo sendo bioidêntico, né? Então, E sempre vai sem ficar essa. contar que eu acho que, né, os bioidênticos não têm efeitos colaterais, né, como os sintéticos, né, os bioidênticos. Não, esse monte de efeitos colaterais que os sintéticos têm, não. E a sintomatologia desaparece muito, né? Você ganha em disposição, você ganha em várias coisas, o cabelo para de cair, o intestino melhora, é bem, bem notório mesmo, assim. Faço Uhum. experiências comigo, além dos pacientes, né, que eu prescrevo, mas eu faço experiências comigo. Eu passo tempos assim, e eu penso, não, deixa eu ver de novo, deixa eu voltar, deixa eu ver, deixa eu voltar. E eu percebo, assim, que é muito diferente. Eu fico assim, pelo amor de Deus, deixa eu manipular logo esse remédio, não aguento mais tomar isso na farmácia. Porque é horrível mesmo, assim. Com o tempo vai voltando todos os sintomas que a pessoa tinha antes de usar o remédio. Nós temos a Rosa, ela gostaria de pedir o que que você acha da dieta Food Map. Ela faz alimentação viva já há algum tempo, mas ela diz que vive com a barriga estufada, inchada. Ela está tentando achar a solução e não está descobrindo. Entendi. Bom, o Foodmed tem bastante pacientes que me procuram fazendo essa alimentação, né? E muitos tentam, assim, até adaptar elas, assim, para uma versão mais vegetariana, né? Eu acho que é válido, né? A pessoa fazer, tentar fazer tudo. E com relação a ela que está fazendo a alimentação e está com a barriga estufada, talvez ela esteja consumindo grãos demais. Talvez ela tenha que fazer mais frutas, né? E fazer, ou talvez fazer uma alimentação mais cetogênica, mesmo baseada em plantas. Isso é possível, né? Com as gorduras do bem, abacate, o coco, as castanhas. Então, talvez tenha só que equilibrar a quantidade de grãos que ela esteja consumindo. Talvez, às vezes é isso. Muitas pessoas têm muita dificuldade com grão. Uhum. E Uhum. tem a Icledes, ela tem um problema grave dos rins, ela já passou a fazer hemodiálise, né? E daí ela pediu o que que tu indicaria, o que que a alimentação poderia ajudar. O problema, Nos ela tinha rins, até me escrito, agora não me lembro, mas é uma doença rara, neofrite, alguma coisa assim. Não me lembro como é que é, eu não anotei aqui o nome. nefrite, algum tipo de nefrite. É, alguma Uhum. coisa assim. Uhum, tá. Eu tenho. Paciente renal é bem complicado, né? Eu tenho experiência com dois, que foram uma senhora, né? E um rapaz que tem rins policísticos, né? Então, assim, o rapaz não faz diálise, mas ele é vegetariano estrito, só que ele tem muita dificuldade de deixar o leite. Eu sempre bato com ele, insisto com ele nessa tecla do leite, que faz mal, mas ele já é vegetariano, sempre foi.
Então, para ele é mais fácil. O que que acontece? A, essa doença dos rins, né, que ele tem é genética, né? Então, todos os irmãos dele têm, o pai tinha, ele tem. E a gente percebe que nele é menos grave. Ele é o único que ainda não fez diálise, né? Então, uma hora, talvez ele vá, mas a gente está conseguindo segurar ele o máximo para ele não ir, né? São muitos cistos. O rim ele vai todo se cistificando e não trabalha mais. Mas ele é o único que ainda não foi para diálise e tá bem, tá conseguindo controlar. Talvez a gente pense que é por conta da alimentação, né? Que ele, assim, ele é vegetariano por filosofia, sempre foi, né? Então, ele é o único que tem na família dele essa alimentação vegetariana e tá segurando. E a senhorinha, ela, quando assim vai para diálise, né? Então, aí tem que a alimentação ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, porque daí limita a quantidade de líquido, não pode estar usando tanto líquido, limita a quantidade de sal, a gente tem que cozinhar as coisas e jogar água fora. É uma alimentação totalmente especial e voltada para isso, né? Mas mesmo assim a gente pode. E assim, e a gente percebe que, no caso da senhora, né? Ela ia para fazer a diálise e lá na diálise davam para ela pão com margarina. Que mais que davam para ela? Ela falou que No davam até. hospital, né? No hospital as pessoas estão precisando se recuperar, daí eles dão gelatina, né? É, horrível. O pior é que é a realidade, né? Ela falava pra mim assim, mas o que que eu vou fazer? Eu chego lá, eu tô com fome, eu tenho que... Daí eu tinha que passar um trabalho de orientar. Mas a nutricionista que deu, eu falei assim, essa que dela já era uma senhorinha, né? Então ela vinha com a filha, daí eu explicava pra ela, ela tá bem. Ela tá viva até hoje, assim. Então, pelo menos a última vez que eu soube dela, ela tava super bem. Mas ela me escutava, assim. Daí eu falei assim com a filha dela, olha, quando você estiver no hospital, a gente vai tentar flexibilizar, mas aí quando voltar pra casa, volta com aquela alimentação, faz assim, né? E pronto, e deu certo, né? Então a gente percebe, e tem artigo científico mostrando isso, até lá nos médicos vegetarianos a gente traduziu, porque a gente traduz, resume e publica. Tem uns artigos autorais também, mais filosóficos, assim, mas tem os científicos. Um de doença renal. E o que a gente observa é estudo realmente mostrando que as pessoas que têm doença renal, quando elas fazem, principalmente essas doenças mais graves, assim, né? Como do rapaz que eu falei que tinha rins policísticos, né? Tudo assim, quando elas fazem uma alimentação baseada em plantas, né, ou principalmente eliminando essa quantidade absurda de proteína que a gente tem na nossa alimentação, é demais a proteína que a gente come. A nossa alimentação comum das pessoas é hiperproteica, né? Isso causa muita lesão nos rins. Então a gente observa que as pessoas que têm tendência a ter esse problema renal, que fazendo uma alimentação vegetariana, ou então, melhor ainda se ela for baseada em plantas, né? Que é uma alimentação mais adequada em termos de proteína, preserva por muito mais anos a função dos rins. E ele é um exemplo vivo disso, né? A doença dele é uma doença genética rara, grave, e é o único da família que não consumia carnes, né? Nunca consumiu, quase, acho que desde a adolescência, e é o único que está com os rins funcionando bem, preservados, assim. Então, Uhum. Eu vi que a Sandra pediu ali nos comentários como que ela faz para conseguir esses hormônios bioidênticos. Daí, no caso, Sandra, acho que tu tem que fazer uma consulta, né, doutora? Porque isso é a base daí de exame para saber o que tem que dosar, né? tem que procurar um médico que faça na sua região e um endócrino que aceite sem surtar. Porque geralmente eles surtam. Surtam com o Lugol, surtam com os bioidênticos, então tem que procurar assim Eu acho que é melhor procurar você mesmo que faz consulta online, que daí já tá mais certo. Porque a gente tá cada um trabalha numa linha, né? Se não é um que já é dessa linha, eles não aceitam, né? daí tem que ter muito cuidado, assim, né? Então, mas agora que o CFM proibiu, proibiu não, consentiu, né? Era proibido antes consulta online, agora que devido à pandemia teve essa liberação, aí a gente tá podendo, sim, fazer. Mas eu acompanhei já, assim, inclusive gestantes, né, que tinham, vou citar o caso dessa gestante, ela não tinha problema de tireoide, não tinha, mas durante a gestação ela desenvolveu. Aí eu fiz todo o acompanhamento do pré-natal dela com os hormônios bioidênticos. O bebê nasceu 100% também vegana ela. 100%, ou era, eu não lembro exatamente se era 100% vegana, mas enfim.
O bebê nasceu super saudável, super inteligente, peso ótimo, maravilhoso. E o problema de tireoide dela simplesmente sumiu. Voltou ao normal. Ela não toma mais. Então foi uma coisa assim bem transitória, bem de gestação, assim, acho que devido porque a tireoide ela é muito exigida na gestação, né? Precisa muito da tireoide para o equilíbrio metabólico. E acho que aí a gente suplementa, né? Fez todos os nutrientes, né? Com que às vezes a tireoide ela pifa por uma questão de pifa, né? Digamos assim, por uma questão de que não tem nutrientes, né? Muitas coisas no nosso corpo eles passam anos lá com aquela carência. Carência de iodo, carência de selênio, carência disso, carência daquilo, e não encontra na alimentação, ela começa a parar o funcionamento. Porque a gente sabe que muitas coisas que a gente come no nosso dia a dia roubam o iodo, né? E a tireoide, ela depende muito do funcionamento do iodo. Então, o brometo que tem no pãozinho de padaria compete com iodo. O flúor, às vezes em excesso que a gente usa, né? A água, pasta de dente, é muito flúor o tempo todo, assim. Também compete com iodo e todas essas coisas. E a nossa tireoide, ela é uma glândula que protege a gente, né? Das radiações, das toxinas, ela é uma glândula de proteção. Então, às vezes, ela se sacrifica, digamos assim, em benefício do organismo inteiro, né? Tem muito Para ver isso. como eu digo, às vezes, hábitos errados, né? Uma alimentação errada. Tu não, mas eu como assim, sempre comi assim, não tenho nada. Mas lá na frente tu vai ter problema e tu nem vai saber de onde que surgiu, né? Porque, na verdade, uma Uhum. alimentação carente em nutrientes do jeito que é a alimentação, né? Por aí, inflamatória, acidificante, tudo aquilo, né, Amaranta, que a gente vê, não tem Uhum. como. Uma hora vai estourar em algum lugar, né? Isso é Uhum. certo. E a pessoa nem vai saber de onde começou, né? Porque daí depois vira tanta bagunça que não tem mais nem como achar, às vezes, o problema certo, né? Então, que nem você estava É. falando, ó, o pãozinho de padaria, essas coisas, vai dando deficiências que vão, uma hora vai pifar alguma coisa. Uhum. Então, tem É tudo isso. exatamente isso. E a gente tem realmente, né, esse ditado, né, em medicina que a carência nutricional ela é mãe de quase praticamente todas as doenças, né? Acho que só as doenças genéticas, né, aquela que a pessoa já nasce, que não, e algumas outras, né? Enfim, tem coisas que. Mas a maioria, digamos assim, das doenças, acho que 98%, 90 tem um pano de fundo nutricional. Porque aí você vai somando, né, aquela carência, anos e anos, nunca não supre. A alimentação das pessoas, de modo geral, é muito pobre de nutrientes, muito pobre em fibras. E ainda tem as intolerâncias que fazem com que as pessoas ainda não absorvam um pouco de nutriente que elas comem, né? É aquela pessoa que pega um pratinho de salada, joga fora o tomate, né? Joga fora a cebola. Então, aí complica mesmo, né? Eu vi que a Arlete colocou ali que o filho dela tem dermatite, muitas manchas na pele, e que eles já fizeram todos os testes de intolerância de glúten, lactose e coisa, e que nunca deu nada. Não sei o que tu pode falar. Ah, mas não espere que dê. Faz um teste, porque olha só, porque no exame de laboratório vai medir o quê? A intolerância à lactose. Não vai medir a intolerância à caseína, globulina, beta-globulina e os hormônios e todas as outras coisas que tem no leite. Né? E o glúten, a intolerância a glúten, eu tinha esse vídeo, só que eu acabei perdendo ele, mas qualquer dia eu gravo de novo. É como se fosse uma pirâmide, sabe? A intolerância a glúten. Então imagina assim, que lá no pontinho da pirâmide, aquelas pessoas que são celíacas, aquelas pessoas que não podem nem olhar para nada com trigo que já, né, passam mal mesmo, que é uma doença autoimune também. Mas na base da pirâmide, que a maioria, né, quase que a maioria das pessoas, tem intolerâncias que são indetectáveis por exames. Né? O celíaco, claro, você vai fazer o exame e você daí faz uma biópsia do intestino, né, tem que fazer a biópsia para comprovar. Aliás, antes de eu ser nutróloga, eu era essas médicas que dá biópsia, sabe? Então, que era anatomopatologista. Aí, então, a gente pegava lá no pedacinho do intestino, lá, para ver no microscópio se tinha as criptas intestinais ou não, para dizer se a pessoa era celíaca ou não. E mesmo assim, não é um diagnóstico tão fácil de dar, mesmo a pessoa sendo celíaca. Então, você imagina a maioria de nós que tem, assim, às vezes, uma intolerância a uma fração pequena do glúten,
Há uma, né? Então, coisas assim muito discretas. O único jeito que você vai ter para descobrir é fazer o teste terapêutico, que é o que eu digo para o pessoal no consultório. Tira um mês e vê o que acontece. Tira, então, só simplesmente tira um mês e vê o que acontece. E aí você vai descobrir. Não tem melhor teste. Tem pessoas que eu falo isso, né, que fazem, que falam assim, meu Deus, né? Agora que eu percebo que eu como e fico com cansaço, que eu como e é assim que cai mais meu cabelo, que eu como e meu intestino não funciona, eu não sabia, eu não percebia. E realmente, a gente não percebe, tem que fazer o teste. A Sandra pediu como que ela faz para conseguir uma consulta com você. Sandra, entra pelo direct do meu Insta e aí eu te passo meu WhatsApp e a gente vê, a gente agenda. Se precisar, pode pedir para mim também, que eu tenho. Ela é minha aluna também, a Sandra. Uhum. Então tá bom. Uhum. Mas então tá, nós já estamos chegando ao fim. Eu acho que deve faltar uns 5 minutinhos, porque o Instagram só permite 1 hora, né? Uns 5 minutinhos É. para terminar. E eu quero também aproveitar e dizer para o pessoal, quem quiser aproveitar o teu curso lá da introdução à alimentação vegetariana, eu achei excelente a primeira aula, um curso gratuito que a Maranta está fazendo no canal dela no YouTube, né? Vai ser todas as segundas, né? Você vai fazer É, uma aula. todas as segundas. Eu tô querendo agora no inverno fazer às 7, mas é que por causa que tá. Senão eu acabo indo dormir muito tarde, né? Eu gosto de dormir mais cedo. E às 8, e no inverno anoitece cedo, né? Mas eu vou ver. É 7 ou 8 horas no canal. E você É, falou que até vai falar um pouquinho de tudo, do cálcio, conforme as pessoas vão precisando, né? Então é um curso bem instrutivo, eu achei excelente. e vou falar da alimentação viva também. E assim, Fran, eu queria te agradecer antes de encerrar. Queria dizer que foi um prazer, uma honra para mim. Muito obrigada. Qualquer dia desses também, né? Agora eu tô no curso, mas mais para frente eu chamar você também, né? Para falar um pouquinho do teu trabalho, que eu acho maravilhoso. É um trabalho que é assim, é o casamento perfeito com o meu, né? Tipo, café e leite, né? Leite vegetal, feijão e arroz. É isso aí. Porque você vai dizer que tem que o que a pessoa tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, daí eu ensino ela como fazer os outros alimentos, né? Eu percebo que na consulta as pessoas ficam muito perdidas. Eu falo, olha, mas assim, 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 mas eles falam assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso, sabe? Tem pessoas assim que nem nunca viram, né? Às vezes eles caem assim, né? Realmente de paraquedas, assim. Então é muito bom, muito importante, assim, também. Exatamente. Então, E a gente vê, eu também vejo no meu trabalho muita, assim, as pessoas falarem muito resultado quando começam a praticar essa alimentação, assim, né? Em sim. pouco Uhum. tempo, assim. A gente vê as É, pessoas ter muito resultado. Em todos os é mesmo. sentidos, inclusive mental também, né? Assim, porque ela muda Desacelera um tudo, pouco né? a mente. Uhum. Exato. Desacelera um pouco a mente, dá mais disposição. É tanta coisa que acho que só a pessoa testando mesmo para ela perceber na prática, né? Exatamente. Mas o prazer foi meu. Muito obrigado por tu ter aceitado o convite. Né? Eu admiro muito o teu trabalho. Sempre sigo você. Quero ver se faço o próximo retiro lá do jejum. Como é que você fez uma turma do PDR? É. Pedra. E a Amaranta faz os jejum, ela faz um pouco de tudo, né, Amaranta? É, Eu me inscrevi já para fazer. legal. Muito obrigada, Fran. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada a você, obrigada pessoal, obrigada a todos pela audiência. A live acho que vai ficar gravada, se eu conseguir baixar ela, vou deixar gravada no meu Instagram. Tchau, então. Uhum. Até mais antes que caia, que eu acho que falta um minutinho. Até. Então tá bom. Tchau.